Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e hoje para a gente trocar uma ideia sobre o espetacular Onde os Velhos Não Têm Vez, aqui escrito pelo Cormac McCarthy, pela editora Alfaguara. E esse é um título que ficou mas bem conhecido por causa do filme, porém, por mais que realmente tudo que está ali no filme é praticamente um enredo aqui do livro, mesmo assim eu acho que o livro possui uma narrativa que vale a pena você ler o livro, mesmo que praticamente seja a mesma coisa ali do filme, principalmente pela narrativa, né, do McCarthy. Ele faz essa espécie de faroeste moderno, né? Ele coloca esse estilo de o mocinho contra o bandido, mas ele converte aquilo que a gente vê ali no cinema de faroeste, digamos assim, clássico dos anos 50, dos anos 40, e ele coloca isso numa cidade grande com outros tipos de conflito. Essa parada aqui do título, dos velhos, tem esse discurso assim mega interessante. E aqui tem uma qualidade que eu reassisti o filme logo após, novamente, né, eu reassisti o filme logo após agora a leitura do livro, e tem uma coisa que o filme ele não possui, que é uma das coisas que eu acho que por esse tipo de pensamento vale dar uma chance pro livro, porque eu acho que a experiência aumenta mais dentro daquele universo, que já é ótima, o filme é excelente, mas o livro, ele tem no início de cada capítulo, ele tem as letrinhas ficam como se fosse em itálico, e a gente tem o pensamento do xerife, e esses pensamentos, sei lá, são como uma espécie de diário, no caso a reflexão dele sobre aquele período que ele está passando. E aí há um pessimismo, digamos assim, poético, que ele faz uma reflexão sobre o momento atual que a história está se passando e de toda aquela situação que o xerife, no caso, ele está inserido. Esse pensamento, ele no filme, digamos que no livro, sei lá, tenha 14 entradas né, de capítulos. E cada capítulo, como eu falei, tem esse pensamento do xerife. No filme a gente tem, se eu não me engano, de 2 a 3 pensamentos. Então acho que o livro, por essas partes, consegue... não quero dizer que é melhor do que o filme, minha intuição aqui não é essa. Mas é indicar que realmente, mesmo se você tenha assistido o filme e que o filme seja a mesma coisa que a gente encontra aqui no livro, o livro passa uma experiência um pouco mais, uma completude, digamos, bem melhor do que o filme nesse aspecto sobre como os tempos estão ficando perigosos. E ele usa o tal do Shigur, né, o psicopata. A gente tem esse simbolismo que ele pode representar o mal do tempo ali que eles estão inseridos, a violência e o niilismo cada vez mais impregnado naquele período ali também. Então o xerife ele consegue demonstrar só nessas aberturas de capítulo toda uma vibe, né? Como eu disse, meio pessimista, só que um pessimismo poético. E essa poesia, claro, vem a narrativa do Cormac aqui, ele é de uma habilidade que ele consegue ser simples, ele é direto ao ponto, ele tem uma escrita meio sarcástica assim também, tem bons toques de humor que combina muito nessa ironia com a determinada situação. Tudo isso dentro de um plot muito simples, que não enche linguiça. A gente tem um livro condensado mesmo assim na sua ideia, que é uma narrativa bem simples, né? Aquele cara, ele encontra o dinheiro, o protagonista encontra um dinheiro numa determinada situação onde ele é um caçador naquele momento ali, ele não está bem de vida,
tá morando num trailer com ali a sua namorada, esposa, e a partir do momento que ele encontra essa situação e ele pega essa, digamos, essa maleta de dinheiro, ele agora vira a caça e agora ele está dentro desse redemoinho que a gente tem só essa camada que é bem simples, né, de um trailer, um suspense investigativo aí para saber como é que o cara lá, o psicopata, vai recuperar o dinheiro. E as partes do psicopata são realmente, além dessas aberturas de capítulo, dos pensamentos do xerife, são as partes que se destacam pela frieza, pelo comportamento. Isso tudo no filme, que é muito bem interpretado ali no filme, e ele consegue de alguma forma carregar e demonstrar toda essa frieza que é descrita aqui no livro. Então, assim, eu destaquei, né, alguns pontos. O primeiro ponto que eu já falei um pouquinho é sobre essa é uma leitura pessimista, só que é um pessimismo que a gente consegue refletir sobre muito esse comportamento megalomaníaco social que as pessoas têm, o quanto essa parada do narcotráfico, que é muito bem falado aqui, muito bem descritivo, que é uma forma muito interessante de manipular a sociedade de um jeito que faça o capitalismo de alguma forma circular. Então esse dinheiro, então aqui a gente vê a gente não vê os vícios, digamos assim, da sociedade, mas a gente tem esse plano de fundo da trama principal a partir dos narcotraficantes. E porque o enredo praticamente é essa caçada do o protagonista. Quando ele foge com dinheiro, a gente tem um psicopata que ele é contratado para encontrar isso. E a maneira como é trabalhado o Shigur, que é o nome do psicopata aqui, ele demonstra uma frieza que nos faz acreditar que essa realidade ela é doente de um jeito, ela vem adoecendo há um bom tempo. E aí novamente faz referência ao título do livro. O xerife, ele faz essa reflexão, né? Os tempos estão ficando cada vez mais pesados. É a primeira vez que ele fica de encontro com essa violência que ao mesmo tempo faz sentido e ao mesmo tempo não. Ele sabe que ele está lidando com uma situação altamente insalubre, que vai ter consequências mortais assim. Ele nunca passou. Ele começa a sacar isso, fazendo essa reflexão, aquela que pelo menos uma vez na vida você vai fazer, de achar que no seu tempo era melhor, né? A gente sempre olha para o nosso passado, analisando agora o nosso presente, e vê que, poxa, lá naquele meu tempo era bem melhor por causa disso, daquilo. Tem a cena mega clássica que eu acho que pontua tudo isso, quando ele encontra o pai dele, se eu não me engano é o pai ou é o tio, e eles têm essa conversa sobre toda essa nostalgia, a questão do comportamento, sobre ficar de frente de situações pesadas e como você reage a isso, né? E como não enlouquecer dentro desse liquidificador de insanidades. Então, aqui a gente tem personagens de fácil assimilação, tudo isso, novamente, a partir de uma narrativa muito simples. Eu falo isso porque aqui a gente tem um livro de um escritor muito, vamos dizer assim, muito conceituado. Então, muitas pessoas acham que começar dentro da literatura do McCarthy com esse título ou com A Estrada sejam boas portas de entrada. Eu já vi muitas pessoas falando que o Meridiano de Sangue e aquela trilogia, não sei se é trilogia ou é 4 livros, sobre os Belos Cavalos, alguma coisa assim, vou colocar aí para vocês verem, tem uma escrita, uma narrativa, uma proposta um pouco mais complexa. Não que seja impossível de ler, não é isso, mas só que, claro, existe níveis, né, de entendimento, uma proposta narrativa que de um livro para o outro muda, e realmente
quantas vezes a gente adentra dentro da arte, né, de algum autor, e a gente às vezes acha aquela narrativa um pouco mais truncada e já desiste do autor, sendo que às vezes tem outras obras que a gente poderia fazendo esse caminho de desenvolvimento, né, de entendimento melhor dentro da proposta do autor. Mas assim, isso não é uma regra. Estou falando assim pelo que a gente vê de leitores, né, mais experientes, e que dão essas dicas que são muito válidas, né? Porque um dia esses leitores experientes foram uma pessoa, tipo eu no meu caso, que é a primeira excursão aqui dentro da literatura do McCarthy, e eu achei uma leitura incrível, assim, muito fácil, muito rápida, muito ágil, como eu já falei, e uma premissa que nos prende não só pela situação insalubre ali das coisas que vai acontecendo. Novamente eu falei aqui sobre essa assimilação dos personagens, é muito fácil, não que você fique torcendo por alguém ali, e isso é uma parada. Outra parada interessante que aqui não tem o tal do mocinho do bandido, né? O nosso amigo aí, protagonista que não tá bem de vida, a partir do momento que ele rouba a maleta, ele também ele se coloca numa situação onde também não se transforma no herói, digamos assim. Apesar dele talvez venha fazer o melhor uso daquele dinheiro do que os traficantes, ou algo do tipo. Mas eu acho interessante, eu acho legal quando o autor ele consegue quebrar de quem é o mocinho, quem é o bandido nessa determinada situação. E o xerife, no caso, ele serve como, digamos assim, pontes de respiro no quesito da narrativa da obra. E quando o xerife ele aparece, ele tem como missão, claro, né, fazer a trama entrar, mas ele sempre entra com a reflexão sobre aquela realidade e aquele momento. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui da obra, que eu não sei se você consegue sentir isso muito no filme. Novamente, apesar do filme ser uma obra-prima ali dentro dos trailers investigativos e tal, Serial Killer, é muito foda mesmo. Faroeste moderno, muito bem filmado, muito bem dirigido, muito bem atuado. Mas aqui eu consegui perceber melhor a entrada do xerife. Quando ele entra, a gente é como se fosse a nossa reflexão sobre aquela realidade, sobre aquela determinada situação. Então eu achei bem legal essa proposta. E muitas vezes a gente pode se confundir com uma narrativa, digamos assim, levando para o conservador ou algo desse tipo, né? De, poxa, essa realidade ela tá doente, a gente precisa voltar aos novos tempos e tal. Pode alguém interpretar por esse caminho aí do conservador, esse tipo de coisa. Eu levei por um lado mais mesmo de uma reflexão. Se isso é conservador ou não, eu não levei por esse ponto. Eu levei como uma espécie de refletir o meio a partir daquelas atitudes, o Xirgu representando o mal, e esse mal ele não tem lado, ele apenas age por agir. Você acha que ele vai fazer A, mas ele faz B e ele sente C, ele simplesmente faz, e isso é interessantíssimo. Tem umas atitudes que ele faz logo após determinada situação ali no enredo, que você imagina, eu acho que todo mundo imagina que ele vai para um caminho e ele demonstra simplesmente outra coisa. Então ele é como se fosse uma maneira ali ele não é o destino, sabe? Ele simplesmente faz as coisas, e a parada da moeda é altamente incrível, porque dá essa sensação, tem um diálogo muito legal com um psicopata com outro personagem, que ele reflete muito sobre essa loucura, né? O personagem olha para o psicopata e fala, cara, você não tá vendo que isso é uma completa loucura e tal, né? Esse lance de jogar a moeda e a partir do que der ele vai ali, digamos assim, fazer a atitude, seja matar ou não a pessoa. Enfim, é um negócio incrível a maneira como ele trabalha esse psicopatismo, mas eu acho que ele entra ali como algo bem mais, digamos assim, bem mais complexo. O xerife
Tem outras passagens ali referente à religião, que é interessantíssimo. Também ele não sabe se essa situação, na grande maioria das vezes, era para aproximar ele de Deus, mas ao mesmo tempo está afastando. Então, em tempos sombrios, tem essa bifurcação mesmo, né? Em tempos sombrios tem muita gente que vai buscar essa nova renovação espiritual, porque são tempos sombrios, e esse mesmo período, né, sombrio, faz com que as pessoas desistam, digamos assim, ou se afastem um pouco, porque dá esse ar de desesperança. E eu acho que Onde os Velhos Não Têm Vez tem essa parada pessimista, como eu falei, e essa desesperança você fecha o livro, você simplesmente fica refletindo sobre aquilo, ele não dá digamos assim, um sinal de fumaça, porque o xerife ele vai trabalhando os pensamentos, exatamente falando que o pensamento velho, né, aqui, ele já está ficando para trás, os tempos são sombrios, são outros, né? Então é uma leitura que não nos abraça e nos dá esse caminho da esperança, e pelo contrário, ele mostra um caminho um pouco pessimista. E esse livro, se a gente pegar o período que ele foi escrito, se não importa se ele foi escrito nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, nos anos 2000, a gente continua, digamos assim, partindo para caminhos que sempre beiram as atitudes humanas. A gente tem muita coisa boa, digamos assim, mas na grande maioria das vezes o que fascina o ser humano mesmo é esse banho, né, dessa realidade altamente insalubre, doentia, e sabe, uma parada que eu sei que é esse pessimismo que vende, né, essa notícia, as notícias ruins são as que vendem, mas não tem como, eu acho que assim, chegar uma pessoa e falar só com que o mundo está partindo só para coisas boas, eu acho que é uma maneira, não sei se cega, mas é uma maneira diferente, ou não querer enxergar que também a gente está beirando a insanidade todos os dias. Também, e eu acho que Onde os Velhos Não Têm Vez conversa um pouco sobre isso, né? A cada dia o negócio está ficando cada vez mais insano, e de vez ou outra a gente encontra um psicopata que representa o mal, digamos assim, uma analogia sobre esses tempos sombrios, que não tem lado, não tem caminho, ele apenas age como age. Então, pessoal, para chegarmos em um ponto, mesmo que você conheça o filme e muitas pessoas falem, né, a grande maioria das vezes, eu vi aí os textos, os vídeos, onde as pessoas dizem que o filme praticamente é o que está aqui no livro, nada mais e nada menos. Mesmo assim, eu indico a literatura aqui, a experiência literária de Onde os Velhos Não Têm Vez, por tudo que de alguma forma eu tentei passar aqui, por esse sentimento que eu acho que na narrativa do filme a gente consegue emergir dentro daquela situação, só que eu acho que o livro ele consegue de alguma forma nos colocar mais, digamos assim, no filme você finga um pé, aqui no livro você consegue fingar os dois pés ali na lama, e principalmente, como eu falei, com as aberturas, né, dos capítulos, nos pensamentos ali, o norte reflexivo do xerife. E eu acho que só por esses inícios de capítulo já vale a pena, né? Acho que tem, como eu falei, essa poesia pessimista que é bem interessante para a gente refletir o nosso meio. Então é isso, mesmo assim, se você apenas conhecer o filme, dê uma chance ao livro, não só ao Onde os Velhos Não Têm Vez, mas eu acredito que quase tudo do Markaf. Eu acho que esse cara ele tem um estilo de escrita. Todo mundo fala que para quem conhece uma obra do Markaf, você consegue meio que pegar um pouco onde é que ele está nos levando, né? Ali de maneira para pensar socialmente, no comportamento da gente como indivíduo, no meio. E Onde os Velhos Não Têm Vez, eu acho que ele consegue o seu ponto principal, que é essa reflexão
do ser humano perante ao mal e o como a realidade a cada dia nos parece não dar, digamos assim, sinais de esperança, ficando cada vez mais violento. E é incrível, eu acho legal essas propostas de trazer um estilo meio velho oeste, digamos assim, como uma inspiração e colocar esses pontos, né, narrativos que a gente encontra lá no Velho Oeste, trazendo para momentos mais contemporâneos, como é o caso aqui, onde os velhos não têm vez. Leitura incrível mesmo, e foi uma das minhas leituras aí do mês de janeiro de 2026, e já começamos o ano com chutando, né, o pé na porta, beleza? Então é isso. Assista o filme, mas também leia as suas adaptações, sempre tem algo ali diferente, principalmente se você curtir muito o filme, que eu acho que nos faz ficar mais tempo dentro daquele universo e enredo, beleza? Manda um sinal de fumaça, fala aí se você já conhece ou já leu, né, algum livro do Cormac McCarthy, e se não leu, indica também obras aí de Velho Oeste ou que pegam essa premissa ou essas características e trazem para o mundo contemporâneo, beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!